prima domenica di Avvento com questa celebrazione liturgica. O primeiro domingo de Advento. Com esta celebração litúrgica, a Igreja inicia um novo ano, um novo percurso, um novo caminho que, através da celebração dos mistérios, nos ajudará a conhecer melhor Jesus Cristo, a viver com Ele, com a força de Sua palavra, na comunidade cristã para ser sal da terra e luz do mundo. Inizia anche il nuovo ciclo di letture, sarà l'Evangelista Marco a guidarci in questo. Neste domingo inicia também o novo ciclo de leitura. Será o evangelista Marcos a nos guiar neste percurso litúrgico do ano B. Inicia o período forte do Advento, um termo que deveria nos indicar, podemos dizer, 3 modalidades da presença de Cristo em nossa vida. Cristo é Adventus, Cristo é Advenies, Cristo é Adventurus. Il Signore è venuto nella nostra carne mortale oltre 2000 anni fa per la volontà di... Recordamos o Senhor que veio em nossa carne mortal há mais de 2000 anos por vontade do Pai, na graça do Espírito, para salvar a humanidade. Mas Cristo não é apenas um evento ou uma pessoa ligada ao passado. Cristo é o Advenines, aquele que continuamente vem no presente da nossa vida e nos indica um encontro forte com a sua palavra e, ao mesmo tempo, a uma vida de conversão e transformação na graça do Evangelho. Intervenire colui che verrà alla fine dei tempi per il giudizio sulla nostra vita e sulla storia. Mas Cristo é também o Adventurus, é aquele que está por vir, aquele que virá no fim dos tempos para julgar nossa terra e a história. Um juízo que não deve necessariamente nos assustar, deve criar com certeza no coração humano a exigência de nos configurarmos sempre mais aos valores do Evangelho, mas há uma decadência, uma chegada, um retorno seguro de Cristo, nos dizendo isso na oração do creio. Por esta razão, quisemos colocar este primeiro momento de Lectio sobre a palavra do domingo em lugar sugestivo. Estamos no Vale de Cedron. Estamos entre o Monte do Templo, o Monte Moriá de um lado e o Monte das Oliveiras do outro. É o lugar onde a tradição profética, o livro de Joel, no capítulo 4, apresenta como Vale da Decisão, o Vale de Josafá, o vale onde Deus convocará todos os homens para o juízo final. La tradizione ebraica ha voluto costruire in questo luogo innumerevoli tombe. Podemos ver isso também pelo fato de que a tradição hebraica quis construir neste lugar inúmeros túmulos, como por outro lado, do outro lado do vale, a tradição muçulmana, sob a Porta Dourada, edificou seus cemitérios. É o lugar, portanto, em que quase se localiza o lugar onde Deus realizará o julgamento. Também para nós cristãos haverá o tempo do juízo. Esta primeira parte do Advento nos recorda que não estamos esperando, como notaremos na leitura da Palavra de Deus, somente o advento de Cristo no mistério do Natal. As leituras deste primeiro domingo dão ênfase à segunda vinda de Cristo, o Adventurus, não o Adventus. É um Adventurus, que continua ainda hoje a vir. Seu julgamento não é isolado da sua presença na história hoje. Por isso, a liturgia deste primeiro domingo do ano B nos convida a uma atitude de vigilância. Várias vezes, se lermos o Evangelho de Marcos, encontramos este convite de Jesus a estar despertos a vigiar. Se leggiamo il testo del Vangelo di Marco, ritroviamo questo invito di Gesù a stare svegli, a vegliare. L'immagine della parabola evangelica è molto suggestiva. Se a imagem da parábola evangélica é muito sugestiva, porque cada cristão é comparado a um vigilante que o patrão colocou em sua casa para vigiá-la. Deus confia muito em nós. Ele nos deixa vigiar sua casa. E no retorno dele, é um retorno que devemos aprender a preparar da maneira correta. O Evangelho de Mateus, no trecho paralelo, nos convida também a estarmos atentos ao momento em que viesse a dúvida sobre o retorno do patrão, porque está tardando em voltar
alguns dos servidores poderia cair no deboche e talvez não realizar a tarefa que recebeu. Portanto, a vigilância está em não deixar atrair ou seduzir por aquilo que não é evangélico, e estar despertos, não adormecer. Quindi la vigilanza è non lasciarci attrarre o sedurre da ciò che non è evangelico e stare svegli, non addormentarci. Lucas, que é o evangelista também da surpresa, algumas vezes relatando a mesma parábola, nos dirá que algo de extraordinário acontecerá quando o patrão voltar. Aos fiéis fará um gesto que poderemos dizer ilógico, porque ele mesmo passará a servir. Ele, como Senhor, se tornará servo de seus servos fiéis. Portanto, devemos vigiar sobre nossa conduta neste espaço de tempo que é também Kairos, tempo de graça, tempo em que Deus entra em nossa história e nos convida a seguir a palavra do seu Filho. Na lógica do tempo, temos a possibilidade de nos converter e confessar nossas culpas. É aquilo que nos recorda a primeira leitura, onde o povo no exílio chora o próprio pecado, mas é um pranto não diante de uma face de Deus distante da história da humanidade. Deus é chamado de Pai. O Senhor é nosso Pai. Nós somos argila, obras das mãos do Senhor. Dio quasi lontano dalla storia degli uomini, Dio viene chiamato Padre, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e opera delle tue mani. Então, também nós, que fomos rebeldes, se nos tornarmos como um tecido impuro, diz Isaías, fomos chamados, graças à nova intervenção transformadora de Deus, a nos tornar uma nova criatura, a experimentar, apesar de nossos limites, a graça de Deus que nos salva, que nos redime. O tempo do Advento é um tempo em que o cristão recupera, de certa maneira, sua dimensão de vida religiosa no mundo. E sendo um tempo forte, é um tempo em que redescobre também, através das várias oportunidades que a vida na paróquia, na vida dos grupos, na vida da igreja em geral, a viver mais intensamente sua relação com o Senhor. Vivere più intensamente il suo rapporto con il Signore. Anche Paolo, nella seconda lettura, mostra che nella Chiesa di Dio noi abbiamo ricevuto... Também Paulo, na segunda leitura, mostra que na Igreja de Deus nós recebemos muitos dons de sabedoria e ciência. Por isso, não nos falta nada para que possamos viver essa atitude da vigilância da qual fomos convidados no Evangelho. Deus é fiel ao seu projeto, ao seu plano. Deus nos quer salvar e quer levar a cumprimento a promessa. Mas há sempre a resposta do homem, um homem convidado a viver constantemente no dia a dia esta vigilância, que ele promete construir a comunhão com Cristo e caminhar na lei evangélica. Somos um povo em caminho no tempo, certo de que Cristo veio, seguros de que Ele está constantemente ao nosso lado no Adventians. Estamos à espera, diz a liturgia, que se cumpra a feliz esperança e que o Adventurus, aquele que está por vir, finalmente leve a cumprimento todos os germes semeados da história. Portanto, este tempo de Advento se torna para nós oportunidade para redescobrir a necessidade de ser vigilantes. Vigiar sobre nossos comportamentos, sobre nossa vida, sobre nosso seguimento de Cristo. Devemos, portanto, evitar adormecer ou nos deixar seduzir pelo mundo. Quando sentimos a experiência do nosso limite, voltamos a gritar diante da face de Deus, que é um rosto de Pai, porque Deus é aquele que garante nossa transformação interior. Como nossos irmãos hebreus e nossos irmãos muçulmanos, também nós cremos que Deus virá para o juízo e queremos que este dia não seja de ira, mas seja um dia de terrível encontro com a face de um Deus distante, mas um encontro com um Deus da misericórdia que possa nos dizer: venha, servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Que ci possa dire: vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore.